O mundo tem cada vez mais do mesmo, falsificações, cópias mequetrefes, personas sem personalidade e marcas que não marcam. E para se diferenciar no mercado saturado de estímulos, as empresas precisam do quê? Softwares, sistemas, métodos. Sim, precisam, mas é pouco. As empresas precisam mesmo é de talentos, gente com tagadagadá no peito e faísca no cérebro. Marcelo, como a gente vai conquistar e reter esses talentos, Marcelo? Pois é, Alexandre, acho que esse é um assunto muito importante para o mundo dos negócios, mas também para as pessoas que se consideram talentos e querem buscar uma oportunidade nessas empresas, né? Cara, olha só, o que eu posso dizer para vocês, a primeira coisa que eu acredito é assim, a palavra reter talentos, apesar de ser uma palavra muito usada, tanto que ela é título aqui dessa nossa conversa, eu tenho uma certa cautela com essa palavra, porque assim, a palavra reter, ela dá um pouco, pelo menos para mim, a impressão de algo que você está contendo dentro de uma redoma, né? Está prendendo, aprisionando. Então, essa talvez seja a primeira reflexão. Será que a gente tem que reter os talentos ou a gente tem que fazer de tudo para que eles queiram ficar junto com a gente de maneira engajada, né? Então, esse é o primeiro cuidado que a gente tem que ter, porque muitas empresas, elas usam metodologias até bastante agressivas para reter talentos e a maioria delas com salários agressivos, com benefícios bastante interessantes, acima da média de mercado. E isso, na verdade, se torna uma algema de ouro, onde a pessoa está sendo algemada com ouro, mas está algemada numa coisa que talvez não seja o que ela faça com maior prazer, com maior alegria. Então, a primeira reflexão é essa. Primeiro, será que tem que reter os talentos? Porque, às vezes, não é reter, às vezes é só arrumar um jeito dele querer ficar, né? E outro, será que também não tem a hora da gente pensar que é melhor deixar ir? Porque, de repente, a pessoa fica justamente pelo fato de que está valendo a pena, pelo salário, pelo benefício, pelo status, enfim, por uma série de coisas, mas, de repente, o coração não está mais ali. Então, eu acho que as empresas precisam ter esse cuidado em identificar se aquela pessoa ela precisa, na verdade, de mais retenção do jeito mais cartesiano, né? Com motivações talvez mais materiais, ou se é um engajamento onde pode ser um apoio emocional, uma orientação de futuro, uma exposição maior de carreira, né? Agora, quando você fala de atrair talentos, encontrar talentos, tá aí uma outra coisa também muito interessante, Alexandre, porque tem muitas empresas que quando vão recrutar talentos, elas vão, obviamente, naqueles celeiros onde você encontra. Por exemplo, se eu preciso de um bom engenheiro, então eu vou lá na faculdade, na melhor de engenharia, e vou tentar pegar a gente lá. Ok, não está errado, essa é a prática do mercado. Mas só que quando a gente fala também, Alexandre, de encontrar talentos, às vezes os talentos são pessoas que têm conhecimentos transversais, experiências diferenciadas. De repente, nesse mundo de diversidade, onde a gente tem que valorizar essa diversidade cognitiva, às vezes a pessoa que eu preciso é alguém que de repente não teve a melhor formação, mas teve a maior vivência, teve a melhor base para poder discutir aquilo dali para frente. Ele é mais resiliente, de repente, porque ele viveu uma situação que outros não viveram. Então, na verdade, a minha resposta é muito mais uma provocação. Será que a gente também está buscando o talento no lugar certo? Será que o lugar certo é um lugar incomum e o incomum que vai trazer a pessoa que realmente é diferenciada e que vai me ajudar a inovar? O que você acha disso, cara? Como especialista em gente, inovação e tudo mais. Perfeito, Marcelo. Eu gostei da sua provocação do reter, porque reter parece colocar um muro, né? Tipo aquelas operadores de celular que às vezes, ao invés de te conquistar pelo serviço, ela faz um contrato de fidelidade que você não pode escapar daquilo, né? Eu me lembro, falando desse respeito, que eu assinava jornal de papel, na época que o jornal era de papel, e eu vi uma propaganda desse jornal, dizendo assim, assine o jornal X e ganhe um DVD com a história de todas as Copas. E eu falei, nossa, que DVD legal, cara. Putz, queria isso. Era uma época de Copa do Mundo. Aí eu liguei lá para esse jornal e eles falaram, não, isso é só para assinantes novos. Eu falei, quer dizer que eu, que premio vocês com a minha fidelidade, vou ser penalizado? Aí eu cancelei a assinatura do jornal, depois refiz e ganhei o DVD, né? Então, eu acho que nesse respeito tem muito isso. Às vezes a empresa se preocupa em atrair os talentos, mas depois ela não nutre esses talentos, entendeu? Então, eu achei assim, os talentos, eles precisam ser nutridos, eles precisam de uma liderança adequada, inspiradoras, desafios na dose certa, né? Porque pouco desafio gera acomodação, desafios insanos no longo prazo geram burnout,
ou seja, metas, um ambiente adequado, ou seja, então acho que muitas vezes existe essa paranoia do atrair e do reter, mas parece essa coisa do cliente, né? Se eu conquisto o cliente, agora ignora ele, né? Então acho que essa é uma preocupação muito grande. Tem um fenômeno hoje em dia, você sabe disso, chama Great Resignation, né? Que é um fenômeno em que pessoas estão pedindo demissão de empregos ruins e às vezes até de empregos bons também. Tem uma pesquisa que diz que 42% dos funcionários eles desistem da empresa quando eles percebem que eles não têm oportunidade de crescimento, de serem ouvidos. Então, eu acho que é muito isso, assim. Pior do que uma empresa que pega um diamante bruto para ser lapidado e não lapida, é uma empresa que pega um diamante e devolve ele como se fosse um pedaço de carvão. Nossa, perfeito, cara. E quando a gente fala, então, do desenvolver talentos, e de repente você aí se considera um talento, é um talento e também precisa se autodesenvolver, porque a gestão da carreira é sempre nossa, óbvio, fica também essa dica final. O talento é algo que tem que ser potencializado, ou seja, não é porque você é bom em algo que de repente você já está tranquilo naquele quesito e vamos buscar então aquilo que eu sou ruim. Deixa eu aprender alguma coisa que eu ainda não sei. Ok, isso é uma boa prática, não tem nada de ruim. Só que, na verdade, o que é o talento? É uma pessoa que tem algo que supera as melhores expectativas. Então, por exemplo, se você tem a facilidade de falar em público, quanto mais você estudar em falar em público, melhor você vai ser nisso. Então, a ideia é essa. As empresas, ao desenvolver talentos, elas, na verdade, não precisam necessariamente corrigir pontos fracos, mas principalmente potencializar pontos fortes. E se você é um talento e precisa se autodesenvolver, quem não precisa, olha aquilo que você tem de bom, invista tempo e dedicação e recursos nisso para você ser ainda melhor.